Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida e a vida da sua família. Vamos a mais um momento de esperança em tempos de crise. Meus amados, no último vídeo, comecei a falar sobre a suficiência das Escrituras. Afirmamos para os irmãos que nós, como filhos de Deus, não precisamos de nenhuma outra fonte de autoridade para nos instruir, para nos capacitar de modo que tenhamos uma vida relevante, uma vida saudável e uma vida impactante nesse mundo de trevas. Não precisamos dos pressupostos da psicologia, por exemplo. Tudo o que você precisa como filho de Deus está registrado nas Escrituras Sagradas. E nós temos lido e tido como base da nossa meditação o Salmo 19. E quero ler com os irmãos mais uma vez, verso 7 ao verso 10, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Meus amados, este Salmo 19, o Salmo de Davi, ele apresenta a Bíblia de forma sucinta, fala da sua autoridade e da sua suficiência. É a Bíblia afirmando a sua própria suficiência, a sua própria autoridade. Este texto nos informa o que a Bíblia é e o que ela realiza em nosso favor. O próprio Deus, querido, se você ler no Salmo 138, versículo 2, ele exalta, ele magnifica a sua palavra acima de todas as coisas. Por esta razão, a Bíblia deve ter um grande valor para nós. Devemos ter uma grande estimação pela Bíblia. Devemos tê-la na mais alta consideração. Por essa razão, pelo fato de Deus ter exaltado a sua palavra, magnificado a sua palavra acima de todas as coisas, e porque também homens deram as suas vidas para copiar esse livro, para preservar esse livro. Os irmãos não fazem ideia do quão custoso foi para que hoje tivéssemos essa palavra em nossa língua e em nossas mãos. Então, Davi, aqui no Salmo 19, ele apresenta 6 títulos da palavra. Apresenta também 6 características dessa palavra. E, por fim, apresenta também 6 efeitos que essa palavra produz na vida daqueles que vivem de acordo com ela, que seguem as suas orientações, que praticam os seus ensinamentos. Então, tudo o que você precisa saber acerca de Deus, acerca de si mesmo, está registrado nas Escrituras Sagradas. Ela é suficiente. Não esqueça disso. Nós sabemos, queridos, que há 2 tipos de revelação. Há a revelação geral e há a revelação especial. E as duas estão presentes aqui neste Salmo. Veja só, do versículo 1 ao versículo 6, Davi fala da revelação geral. Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus,
até a outra vai o seu percurso e nada foge ao seu calor. Davi aqui, então, ele apresenta, ele diz, ele afirma que os céus revela Deus, que o movimento dos dias revela Deus, que o sol revela Deus, em suma, a criação como um todo revela Deus. Isso é o que chamamos de revelação geral. Revela Deus, no entanto, não revela a verdade salvadora acerca de Deus. Por isso foi necessário que Deus enviasse seu Filho e que nos desse a sua palavra para que nós tomássemos conhecimento a respeito da sua revelação especial. Hoje eu quero olhar com os irmãos somente os 6 títulos que Davi dá para a palavra e tirar uma aplicação para nós. Olha só o que ele diz no versículo 7. Ele diz primeiro, a lei do Senhor. Verso 7 ainda, o testemunho do Senhor. Verso 8, os preceitos do Senhor. Verso 8 ainda, o mandamento do Senhor. E verso 9, o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Eu pergunto para os amados, qual é a ênfase que Davi dá nesses 3 versículos? Que a palavra é ou procede do Senhor. Por isso não temos nenhuma dúvida de quem seja o autor das Escrituras Sagradas. Não questionamos a sua autoridade, não questionamos a sua relevância para nossas vidas, pois a palavra veio dele, procede dele, pois é o testemunho dele, são os preceitos dele, é o mandamento dele, é o temor dele, são os juízos dele. A palavra aqui recebe 6 títulos diferentes, são sinônimos: lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor e juízos. Por isso, queridos, não se esqueça disso. Se você já creu em Jesus, se você se diz filho de Deus, saiba de uma coisa: tudo o que você precisa para ter uma vida relevante, impactante, uma vida saudável, está nas Escrituras Sagradas. Você não precisa de nenhuma outra revelação e de nenhuma outra fonte, principalmente fontes pagãs, anticristãs, como é a fonte da psicologia. Tudo o que você precisa está nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. No próximo vídeo, quero falar das 6 características dessa palavra maravilhosa e também dos 6 efeitos que ela produz na vida daqueles que creem nele e que vivem de acordo com as suas orientações. Deus abençoe a todos, queridos. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Até mais.